liderança em todos os meios de representação, seja ele estudantil ou público, é baseada em valores. Para encerrar esta solenidade, no qual vocês, novos líderes estudantis da PUC Paraná, foram empossados, passamos a palavra ao nosso ilustre professor Dr. Marciano Cunha, para encerrar a solenidade falando sobre liderança. Saúdo a mesa aqui presente e todos vocês que estão nesse momento histórico e festivo que é essa solenidade de posse. Eu venho já desenvolvendo há algum tempo alguns trabalhos com a pastoral nesse campo da liderança transformadora e genuinamente sou professor da área de gestão de pessoas e venho muito preocupado com o tema liderança já há algum tempo. E acredito que, além de festa, este é um momento de reflexão. E eu fui líder estudantil também, na minha época, lá na década de 90 do século passado, do milênio passado, muito tempo, e com muitos ideais. E acredito que cada um que aqui está também deve ser muito idealista. Mas não esquecer também o materialismo. As ideias, elas são orientadas pelas condições materiais que nos cercam. E todo bom gestor precisa ter muita lucidez. Lucidez do espaço que está, das condições que tem, e lucidez dos objetivos e propósitos e o plano de metas, como o Hugo apresentou para vocês. Hoje é o momento em que viraram a página, estão construindo uma nova página. E qual é a caneta que a gente quer usar para escrever essa página? Quais são as fotografias que nós vamos fazer para deixar registrada nessa história? O movimento estudantil no Brasil tem uma história, o professor Joel resgata. Passamos por momentos críticos, passamos por momentos festivos, delicados, eufóricos. E hoje, no meu entendimento, nós precisamos resgatar algumas questões que foram perdidas pela história. E vocês, jovens, estudantes que estão assumindo essa nova diretoria, têm um papel muito importante. Resgatar alguns aspectos, algumas dimensões que foram perdidas ao longo da história por parte dos estudantes. Eu quero sintetizar esse meu momento de reflexão sobre liderança resgatando 3 palavras, 2 e a somatória delas: a liderança, a universidade e a liderança universitária. Quando a gente fala de liderança, existem inúmeras teorias que são escritas, mas eu poderia, sem ser reducionista, mas sendo mais simples, dizer que liderança é a capacidade de mobilizar pessoas. E nós tivemos ao longo da história muitos líderes que mobilizaram pessoas para diferentes lugares, com diferentes objetivos. A questão que eu faço para cada um de vocês, desses 70, e também para os que estão deixando, para onde levaram e para onde conduziram os jovens dessa universidade e para onde vocês querem conduzir. Nós temos lideranças que cometeram atrocidades na história da humanidade. E nós temos lideranças que cometeram muitos frutos e deixaram um legado significativo. Vocês têm a oportunidade de hoje de começar a escrever essa história, essa página do livro chamado Movimento Estudantil. E é importante saber para onde se deseja levar. Eu vi muito claro nos discursos que vocês têm muita convicção de como querem levar. E fiquei muito feliz quando o Hugo disse assim: nós ainda vamos fazer muitos planos. Isso quer dizer que esse caminho e esse local para onde querem levar os jovens dessa universidade, e que são muitos, vai ser construído coletivamente. E esse é um dos fundamentos das lideranças transformadoras. Conduz, mas conduz baseado num consenso, baseado num ideal, baseado numa utopia também. E que são questões que foram perdidas ao longo da história.
Liderança, portanto, é essa capacidade de mobilizar as pessoas. A segunda palavra, universidade. Uma instituição centenária, originada na Idade Média, formou muitas pessoas e que está sentada, ou fundada em algumas palavras que eu quero destacar. A universidade, como instituição centenária, no Brasil muito jovem, comparado com o restante do mundo, mas existem algumas dimensões dentro desta instituição que a caracterizam, que eu considero também como pesquisador nessa área de educação superior, como sendo importantes a gente ter consciência dessas dimensões. A universidade é o locus do conhecimento, é o locus da cultura, é o locus da diversidade, é o locus da juventude e da descoberta. Então eu gostaria muito que cada liderança que aqui está presente e que vai conduzir os passos ao longo desse próximo ano, dessa instituição importante dentro de outra instituição que é a universidade, que pensasse sobre o conceito de cultura. Fiquei muito feliz em a gente ver a abertura deste evento com uma obra tão nobre e, acredito, nascida dentro da casa. Então vocês estão valorizando um espaço, uma dimensão importante da universidade, que é a cultura. O conhecimento. A universidade tem que produzir conhecimento para contribuir com o avanço da sociedade e o avanço da condição humana. Como que estamos construindo conhecimento dentro das nossas salas de aula? No trabalho que a gente faz na pastoral, lá na multiplicação, eu sempre provoco os representantes de sala para que eles pensem nos seus colegas e questionem como é que os colegas estão vindo para esta casa. Como é que estão se apropriando do conhecimento, que tipo de conhecimento e como é que estão fazendo e farão uso desse conhecimento depois no seu exercício profissional. Quando a gente fala de diversidade de todas as dimensões, étnica, política, religiosa, será que a gente está valorizando como líder a diversidade que aqui dentro existe? E será que a gente também fomenta essa diversidade? Fico muito feliz quando vejo as propostas do Hugo dizendo a forma de gestão transversalizada. E isso também nos remete à valorização da diversidade. E quero enfatizar um aspecto que é a juventude. Eu acredito que o que tem de mais nobre dentro de uma universidade é a juventude. O seu espírito arrojado, o seu espírito revolucionário, o seu espírito transformador. E quando a gente passa a juntar as duas palavras, a liderança universitária, a gente precisa considerar que os líderes dentro da universidade são as pessoas que conduzirão outras dentro e fora. E no processo de formação, que é o momento que está aqui dentro, precisa evidenciar todas essas dimensões que a universidade tem. E pensando nisso, infelizmente tem algumas constatações que a gente percebe hoje em dia, nas lideranças dentro das instituições de ensino, os jovens universitários. 3 que eu destaco: a apatia, o individualismo e o partidarismo. E o que eu desejo muito para todos vocês que estão sendo empossados hoje é que reflitam sobre essas 3 dimensões. A apatia, ela está generalizada na sociedade que a gente vive. As pessoas não se incomodam mais com os outros e não reagem mais à condição do outro. Apatia social, apatia política, apatia econômica. Gostaria muito que essa gestão pensasse nessa condição e exercesse a liderança para buscar o que o jovem tem de melhor, que é a sua proatividade, que é o seu vigor físico, que é o seu vigor espiritual, para fazer frente à apatia que a gente encontra na juventude. Como que a gente vai conseguir transformar o mundo que se vive se somos apáticos? E prova disso é que a gente não teve nem concorrente na chapa do DCE. E por que será que isso acontece? Porque muitos jovens não desejam liderar os outros. E quando eu vejo esses 70 jovens aqui,
que se dedicaram, se reuniram, abriram